Olá, ouvintes do canal Mesa de Debate, sejam muito mais bem-vindos mais uma vez ao Uli Talks aqui. E é tanta coisa para falar das notícias e para comentar aqui, fica difícil fazer uma seleção, né? Mas às vezes acho que vale a gente sair um pouquinho da notícia da semana, embora não tenha muito como escapar, né, das coisas que acontecem. Mas hoje eu queria falar sobre um pouquinho mais sobre esse papo de marxismo cultural, sobre o que as direitas ficam acusando aqui as esquerdas de fazerem, né? E eu acho que vale a gente comentar que tipo a direita acha que qualquer coisa que a gente fala é um mimimi, né? Uma choradeira, que qualquer coisa que a gente faz é alguma coisa errada em muitos níveis, né? Só que eles curiosamente nunca sabem explicar por quê, né? É tipo, é quase que um dogma, né? Parece que se eles forem pesquisar o porquê, eles vão perder a sacralidade do conhecimento deles, né? Porque conhecimento para eles funciona assim. Ele acredita numa teoria da conspiração completamente mirabolante, mas quando a esquerda fala uma verdade extremamente óbvia, eles já ficam completamente ressentidos e zoando e não querem que ninguém na bolha deles vá atrás de ver a verdade dos fatos, né? Acho isso muito curioso. E é tipo, vocês ficam promovendo ideologia de gênero e não sei o quê. E aí quando você fala que tipo ideologia de gênero é bom para combater abuso infantil, né, e esse tipo de coisa que eles supostamente são muito contra, eles sempre ficam, mas por que blá 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 Cuba? Por que blá 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 não sei o que os Illuminati? Ou tipo, porque não sei o que a Terra é plana. E ele ficou falando qualquer absurdo, né? Para tentar escapar. E não é porque às vezes a esquerda também, alguns setores da esquerda falam alguma coisa errada, né? Que eles têm moral para apontar, né? Porque eles andam com cada pessoa, eles acreditam em cada coisa. Por exemplo, é engraçado, né? Qualquer errinho que a esquerda dá, qualquer fake news que a gente compartilha, que realmente é fake news, né? Eles já adoram sair criticando. Mas aí quando, sei lá, o Tarcísio, por exemplo, o governador de São Paulo esses dias, ontem, sei lá, nem lembro quando foi, é tudo tão rápido hoje em dia, né? Ele falou que, não, porque autismo é irrelevante, crianças autistas, sei lá, se curam. Falou qualquer terraplanismo, assim, tipo, que não tem que prestar atenção em crianças autistas, né? Para ele escapar de mais uma responsabilidade da educação, da saúde, sei lá. Não lembro qual a discussão exatamente que ele estava trazendo, né? Mas é engraçado, porque aí tudo bem, né? Quando você vai falar que, não, tipo, tá tudo bem deixar a criança autista aí sem recurso na escola, tipo, isso aí não tem nada. Mas aí, 10 minutos depois, né, no mesmo dia, pegou tão mal isso aí, né, que ele já veio falar, veja bem, não é bem assim, não é assim que eu penso, vamos mudar isso aí, né, vamos ver se realmente o que vai passar ou não. Mas é tipo isso, né? Os caras, eles não têm critério nenhum, né? É tipo aquela lógica do, tenta passar esse absurdo aí, tenta passar essa atrocidade, essa política pública completamente genocida. E se não colar, se pegar mal, a gente recua, a gente tenta de novo depois, né? Tipo, parece que é parte do grande acordo nacional deles, com o Supremo, com tudo, com Deus acima de todos e de tudo. É engraçado, né? Porque, tipo, eles ficam sempre nessa lógica, tentando aprovar todo tipo de catástrofe, e como se fosse ok, assim, né? E aí eles ficam acusando a gente de regenerarem a sociedade de um jeito, tipo, com as teorias da conspiração bizarra deles, né? Que eles ficam acreditando, mas se não acredita, anda com o cara que acredita, né? Tá no grupo de WhatsApp cheio de nazista que fica compartilhando informação tosca que acredita em todo tipo de absurdo, né? E aí você fica nesse meio rebaixando o seu nível de consciência também, né? Porque não é como se essas pessoas tivessem capacidade de ficar num ambiente assim sem serem contaminadas, né? Eu acho que a falta de argumento que é parte da estrutura do bolsonarismo, né? Tipo, ela tá aí para provar isso. Qualquer pessoa minimamente embasada, né? De fato, percebe isso. E aí eles acusam a gente de marxismo cultural,
não sei o quê. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui nesse canal eu tô fazendo marxismo cultural nesse programa disfarçado de humor, né? Mas é engraçado que se eu estivesse fazendo, sei lá, fascismo cultural nesse canal, como tá cheio de canal muito maior e que recebe muito mais dinheiro no YouTube fazendo, se eu estivesse fazendo um fascismo cultural, falando que escola não precisa de partido, pela escola sem partido, né? A escola não tem nem papel higiênico, mas eles querem tirar os partidos da escola. Principalmente os partidos que falam que a escola não tem papel higiênico, né? Que não tem nem papel higiênico. Mas, assim, esses caras ficam acusando a gente de doutrinar as pessoas. Eu acho muito engraçado, né? Você tá doutrinando a pessoa para ela criticar que tá tudo catastrófico, né? Que a escola não tem nada, não tem comida, não tem merenda, não tem papel higiênico, não tem professor recebendo salário, não tem professor nem tendo aula aqui no estado de São Paulo, né? A gente chegou no nível do liberalismo que, eu não sei, eu acho que a gente passou o filme Mad Max. Eu acho que a gente já está num nível assim que o anarcocapitalismo neofeudal já está tomando conta num nível assim, porque, tipo, daqui a pouco vai privatizar o quê? Vai privatizar o país? Os caras vão defender o quê? Aí se passar, passou. Se não passar também, deixa para depois. Aí a gente privatiza tudo, menos o país. Aí a gente fala que ainda existe o Brasil, que ainda é uma federação e não uma empresa, né? Tipo, eu não sei. Acho que esses caras, eles tipo, ficam acusando a gente de denunciar, ficam acusando de marxismo cultural, baseados, sei lá, em Gramsci, em autores marxistas, que eles nem entendem, mas que os caras que leram para criar essas teorias estapafúrdias deles, né, tipo o Olavo de Cadáver, que felizmente já morreu, o Olavo de Carvalho, né, esses caras que ficam criando essas teorias, eles às vezes até entendem de fato essa teoria, e por isso que é tão perigoso, porque eles sabem que a hegemonia cultural, ideológica no capitalismo está a favor deles, né, porque enquanto eles ficam falando aí de marxismo cultural, para basicamente qualquer coisa minimamente progressista e decente e a favor de direitos humanos, que seja, não estamos nem falando de comunismo. Né? Qualquer coisa decente já é chamada de marxismo cultural. Você querer ensinar educação sexual nas escolas, falar que tem gêneros diferentes, isso aí já é doutrinação, não sei das quantas. Tipo, tudo bem, se tem erros nessas análises e teorias, vamos refinar, né? Acho que faz parte do processo. Mas você não precisa ficar com obscurantismo que quer voltar para antes da Idade Média, sei lá para onde os caras querem voltar, né? E aí ficam achando que a gente está fazendo uma doutrinação das crianças, fazendo elas serem críticas. Olha só que coisa engraçada, né? Você ser crítico significa que você é doutrinado. Mas, assim, tipo, não é como se as pessoas nascessem numa sociedade onde a família não fosse uma estrutura econômica, né? Que aí, a partir daí, junto disso e antes disso, surgem várias ideias para legitimar, né, essa dominação, né, que é inclusive muito patriarcal, tem muito a ver com o patriarcado, né, com a propriedade privada, com a questão da herança e tudo isso. Não é como se as pessoas nascessem no mundo em que não existisse uma sociedade que já está dada, colocando na cabeça das pessoas que elas devem formar uma família, que deve ser monogâmica, que não sei o que, não sei o que lá. Eu não estou nem falando que tem que acabar com tudo isso para sempre, criminalizar a monogamia, né? Mas assim, tipo, não é como se a sociedade que a gente nasce não tivesse doutrinando a gente desde que a gente nasce, não tivesse incutindo valores racistas, valores patriarcais, valores LGBTfóbicos, capacitismo contra pessoas com deficiência e com transtornos, enfim, psicofobia, né? Não é como se a sociedade ela fosse neutra. A sociedade nunca foi neutra. A sociedade vira e mexe, o Tarcísio está aí provando que a sociedade não é neutra, quando ele, enquanto governador do estado mais rico do país, é isso? Não sei. No estado com 40 e não sei quantos milhões de pessoas, o cara simplesmente chega na cara de pau e tenta colar veja bem, autismo não é tão grave assim, a gente não precisa de adaptação nas escolas. E por quê? Porque custa mais dinheiro? Eu acho que se for assim, fica mais fácil esse cara assumir logo as inspirações nazistas dele, né? Tipo, vale mais ele copiar aqueles cartazes que nem o Alvin copiou na Secretaria da Cultura, não sei o quê, que ele copiou o discurso do Goebbels, a estética do vídeo do Goebbels falando, né? Aquele nazista, do ministro da propaganda nazista.
Tipo, o Alvin parece que ele copiou, realmente fez uma encenação idêntica do negócio. Então, assim, por que o Tarcísio não pode chegar, ao invés de falar que autismo não é nada demais, já chega e fala logo o que pensa, pô. Já chega e fala logo que. Lembra aqueles. Copia aqueles cartazes da década de 30 na Alemanha, falando que pessoas com deficiência eram um custo de dinheiro, eram um gasto, eram pessoas. Descartáveis, alguma coisa assim, né? Tipo, para facilitar, já manda logo, vai construindo uns campos de concentração mais técnicos, assim, né? Baseados no notório saber de quem o Tarcísio contratar para construir essas obras de engenharia, que vão trazer muito desenvolvimento econômico para o país, pelo jeito, né? Na ideia deles, pelo que parece. Acho que os caras podiam simplesmente começar a assumir as coisas mais descaradamente, fica mais fácil. Para que eles vão ficar fingindo que, não pode, tipo, falar que é nazista. Os caras já estão, sabe, já tem o Bolsonaro aí, os militares já estão aí propagando golpismo, passando pano, falando bem da Revolução de 64, eles não param. Eles não param. Eles não param. A gente está no governo Lula de novo e os caras continuam aí dando a entender mensagens golpistas, falando todo tipo de absurdo, fingindo que se descolam do bolsonarismo, mas tiveram aí 4 anos num governo que, mesmo sem dar golpe, conseguiu cometer genocídios, não só contra os Yanomami, né, mas outros povos indígenas, né, e quilombolas, população negra, né, LGBTs, ciganos, enfim, teve todo tipo de atrocidade nos últimos anos. Por que esses caras não decidem simplesmente falar a verdade, né? Por que eles não decidem ser sinceros? Para que eles vão continuar para sempre assim, né? Ficando fingindo que estão preocupados com autistas, né? Pessoas com deficiência. Lembrando que pessoas autistas, para efeitos legais, né? São consideradas pessoas com deficiência desde 2014, se eu não me engano, pela lei Berenice Piana. Mas eu acho que é uma questão muito importante, assim, da gente trazer à tona. Esses caras ficam normalizando todo tipo de absurdo, né? E aí, depois, qualquer coisa, no futuro, eles vão sempre poder falar, mas era a mentalidade do tempo daquelas pessoas. É claro, né? Porque, afinal de contas, a mentalidade do tempo de Hitler era vamos exterminar judeus, ciganos, comunistas, LGBTs, que não usava essa palavra na época, né? Enfim, era uma concepção um pouco diferente. Vamos eliminar também gente de direita do próprio partido que discorda da gente, agora que a gente está no poder, né? Por que não? Vamos eliminar qualquer pessoa de direita que não seja nazista também, se enfiar no nosso caminho. Vamos eliminar a ala trabalhista do partido nazista, né? Vamos eliminar agora, que grupo a gente vai eliminar agora para mover a nossa indústria de carnificina que a gente construiu com estruturas do capitalismo e que o capitalismo fica fingindo que é coisa do nazismo, quando na verdade o nazismo só aprimorou várias coisas e criou outro tipo de ditadura possível, né? É engraçado, né? Porque não é como se essa sociedade fosse neutra. Não é como se o marxismo cultural fosse uma injustiça tentando mudar uma mentalidade para algo ruim, né? Porque, assim, não que o marxismo não tenha muitos problemas a serem criticados, mas essa galera que critica o marxismo cultural, que fica aí, sei lá, você estava falando de chip na vacina, ou vocês estavam falando de que a pandemia era uma gripezinha, que quem tem histórico de atleta não ia morrer, porque afinal, danem-se as pessoas com deficiência, danem-se as pessoas idosas, danem-se as pessoas imunossuprimidas, danem-se as pessoas fracas que merecem morrer numa pandemia mortal e evitável ao mesmo tempo, né? Em vários sentidos, pelo menos, né? Porque não foi evitada no capitalismo, né? Esse modo de produção, de criação de animais, sei lá o que exatamente desencadeou esse vírus a se espalhar tanto, né? Mas é engraçado, essa galera nunca quer realmente assumir responsabilidade pelos monstros que cria, né? E aí o problema é sempre o marxismo cultural, que é muito malvado. E, tipo, não é como se a sociedade não fosse também profundamente mística e religiosa, só que religiosa com ideias completamente ridículas. Vamos ser sinceros? Eu vou ser sincero sobre o que eu acho da maior parte do cristianismo. Eu acho o seguinte, a galera fica aí acreditando que tá, tipo,
rezando para Jesus, que vai resolver tal coisa, fica aí tentando comprar um terreno no céu com um dízimo de pastor, não sei o que, né? Mas essa galera, tipo, é sério mesmo que eles confiam na galera que crucificou Jesus, que perseguiu cristãos, os primeiros cristãos, aí depois falou, não, veja bem, a gente mudou de ideia, agora nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. E aí, de repente, o Império Romano vira super cristão, continua fazendo todo tipo de atrocidade, ele meio que se desintegra aqui e ali, e aí vai virando um monstro, aí tem, tipo, vários obscurantismos, né, na Idade Média e no começo da Idade Moderna, né, por mais de 1000 anos. Não estou falando que a Idade Média foi só retrocesso, também essa é uma visão que, né, historiadores ficam muito revoltados quando se fala apenas mal da Idade Média, né? Mas assim, até porque a Idade Média é o quê? A Idade Média é na Europa, né? Porque vai falar a Idade Média só cronologicamente, se a gente for se referir às Américas ou à África, porque é outra lógica de sociedade, não é feudo, enfim. Mas é engraçado, né? Que, tipo, aí o cristianismo passou pelas cruzadas, o cristianismo passou por quantos tipos de atrocidades, né? As principais religiões cristãs. Inclusive perseguindo cristãos como os anabatistas, né? Perseguindo cristãos que questionavam o poder da igreja, que questionavam o poder material, econômico, né? Da igreja, militar, né? E aí essa galera foi sendo questionada, aí teve reforma, contra-reforma, foi queimando pessoa, aí teve o Tribunal do Santo Ofício, Inquisição, a Santa Inquisição, teve conversão forçada de judeus e muçulmanos, né, na Península Ibérica, 1492, 1500, né, se eu não me engano, passaram a ter os éditos de conversão forçada, começaram a fazer todo tipo de atrocidade, né? Aí teve apoio à monarquia absolutista, aí teve aliança militar, aí teve, sei lá, a restauração das guerras napoleônicas, aí teve, que mais teve de atrocidade? Acho que eu tô sem ideia. Teve, claro, sem contar que todo esse período, né, da história do cristianismo, da Igreja Católica, principalmente, mas não só, das grandes religiões cristãs, desses grandes negócios, né, que são um poder político-econômico até hoje, ideológico, né, muito forte. Então, assim, essa sociedade que já veio de milênios fazendo manuais de tortura, né, fazendo manuais de tortura, em nome de Deus, óbvio, né? Queimando bruxa, porque, sei lá, a mulher tava com resfriado, fez um chá de alguma erva que ela, na real, nem pensou, talvez, que ela estivesse se curando, às vezes ela só fez um chá, alguém denunciou ela, falou, fez chá, é bruxa, vamos jogar ela no rio, amarrada com uma pedra, e se por milagre a pedra soltar é porque ela é inocente, né? Tipo, danem-se as leis da física, dane-se as ciências humanas, né, que na época, né, nem tinha essa ideia muito, né, nem tinha muito como ter pelas condições históricas, acho. Dane-se tudo isso, a mulher é bruxa, vamos queimar ela. Segundo o Olavo de Cadáver, né, num daqueles vídeos completamente asquerosos desse verme nazista, que felizmente morreu, nunca vou cansar de falar, felizmente esse verme já morreu. Tem vídeo dele defendendo que, na verdade, não era tão cruel matar as pessoas na fogueira, porque elas morriam intoxicadas com gás antes, então tá tudo bem. Claro, né? Eu acho que, felizmente, ele morreu intoxicado, provavelmente, né? De fumaça também. Só demorou no caso dele, né? Podiam ter dado uma acelerada, né? Que a Inquisição tá fazendo? A Inquisição tá muito preocupada em condenar quem defende educação sexual nas escolas, né? Mas aí, tipo, não consegue conter a pedofilia que não cabe, que explode de dentro da igreja para fora, né? Então, assim, eu acho que essa galera não tem moral para nada, né? Que é um cristianismo aí que ficou por séculos criando manual de tortura, fazendo todo tipo de atrocidade por poder, por dinheiro, matando quem discordava cientificamente, ou teologicamente, e aí de repente foi chegando, tipo, na Inquisição, aí foi chegando não sei o que, no fascismo, no apoio de vários setores, né, a todo tipo de reacionarismo, na restauração napoleônica, depois foi chegando
em todo tipo de apoio contra qualquer progresso da sociedade, basicamente. Aí depois de muitas décadas, não, agora já discutimos que essa coisa da ciência é ok, então vamos perdoar Darwin, sei lá, vamos perdoar Galileu depois de alguns séculos, a gente vai falar que não é mais pecado o que ele fez, depois da gente ter acabado com a vida dele, né? Tipo, acabado com a vida dele a ponto dele... Enfim, aí chega esse cristianismo, né, que é uma religião predominante em boa parte do mundo, que ninguém que nasceu escolheu nascer num país cristão. A não ser que você acredite em alguma coisa que você não consegue provar, porque se você conseguisse provar, né, metafísica, espiritualidade e tal, também seria uma área possível de ser estudada cientificamente, né? Mas como não pode ser provado absolutamente nada disso, pelo menos não nas condições históricas atuais, e não acho que algum dia vão ser também, porque eu acho que nem deve existir. Acho que deve ser uma alucinação coletiva criada historicamente para lidar com a barbárie que foi a sociedade de classes, principalmente, né? Esse tipo de cristianismo e tal, que prega o bem enquanto prega todo mundo na cruz, né? Prega o bem para em nome de Deus, né, torturam como torturaram Jesus, discriminam todo mundo que Jesus apoiaria, fazem todo tipo de atrocidade, se apoiam com vários tipos de... com os fascistas, com nazistas, com os falangistas na Espanha do Franco, tipo, o setor católico lá no geral na Espanha do Franco, né, Inquisição Espanhola, absurda. Isso eu já estou falando dos fascismos, né, no século XX, integralistas também, super religiosos, super cidadãos de bem, né, cidadãos de bem, o nome do jornal da Ku Klux Klan, aliás, né, muito religiosa, muito em nome de Deus, que eles assassinavam negros, ex-escravizados, escravizados, enfim, assassinavam pendurando em árvore, com linchamento público, né, eram super coisas de bem, sempre em nome de Deus, da moral, dos bons costumes, dos bons valores, contra esse marxismo cultural, ou, como eles chamavam antigamente na época do nazismo, contra esse judaico-bolchevismo, ou contra o que eles quiserem colocar na cabeça das pessoas. Eles vão simplesmente defecar qualquer coisa que eles quiserem na cabeça de pessoas que cresceram numa sociedade que não ensinou a elas ciências humanas e direito. E não foi por acaso que isso aconteceu. Não é só porque o orçamento da educação é minúsculo. Porque mesmo nos países, nos lugares onde de fato existe um bom orçamento para a educação, relativamente falando, em termos capitalistas, óbvio, né? Mesmo nesses países, as teorias são dominadas por vieses burgueses, vieses que legitimam essa barbárie toda de dominação de classe, de dominação econômica em cima das pessoas. Dominação econômica que é tão profunda que faz a gente sequer pensar que a família, que as condições de reprodução, de alimentação diárias, de cuidados de trabalho doméstico são privatizados para as próprias pessoas e poderiam ser socializados, poderiam, em outros tipos de sociedade, a produção de alimentos diária era socializada. Inclusive, na Rússia revolucionária, né, depois de 1917, mesmo no meio da pandemia, guerra civil, depois da Primeira Guerra Mundial, guerra civil, né, que a Rússia foi invadida por mais de uma dúzia de países, né, mas tipo, aí chamam de guerra civil, né, porque até pararam a Primeira Guerra Mundial só para acabar com a Revolução na Rússia, de tanto medo que estavam, né, os lados falaram, não, calma aí, vamos fazer o nosso acordo, porque o nosso inimigo maior é alguém que quer criar refeitórios comunitários para os trabalhadores, principalmente para as trabalhadoras poderem se libertar do trabalho doméstico, né. Então, assim, quando a gente vive numa sociedade que não questiona nem porque os direitos humanos mais básicos podem ser cumpridos, como alimentação de qualidade todo dia, né? Ou o direito a um teto para você dormir, para você poder cair morto. Quando a gente vive numa sociedade que normaliza esse tipo de coisa, até esse tipo de coisa, eu acho que fica muito fácil você normalizar que o inimigo é o judeu, é o imigrante, que o inimigo é o negro, que é que é o indígena, que é o LGBT, que vai aquele gay, aquele viadinho que vai chegar em você e dar em cima de você.
de um jeito que nem é tão ruim quanto o jeito que você dá em cima de mulheres, mas ao mesmo tempo, tipo, isso vai te dar muita vontade de fazer o quê? De cometer um crime contra essa pessoa, né? Porque afinal de contas, onde já se viu essa minha natureza humana máscula sendo questionada por um gay chegando em mim sem eu querer? Que absurdo, né? A cultura não é neutra, a sociedade não é neutra. A sociedade é uma barbárie. O cristianismo é uma história de barbárie. Eles apoiaram os fascismos, apoiaram todo tipo de autoritarismo que vocês conseguem imaginar. E aí, quando, é como eu já falei, né, dos anabatistas, de algumas pessoas protestantes, né, tipo, a própria teologia da libertação no Brasil, a teologia da libertação que foi, ainda hoje, a igreja, aquele papa lá que acabou de morrer, esse cara aí que estava cheio dos vínculos com o nazismo, mas a grande mídia toda, não era nazista, ele só, tipo, apoiou isso, aquilo, era da juventude hitlerista e tal, mas, tipo, não era nazista, tá? Não sei se enfim, né, tipo, que tem tantas extrema-direitas, tantos jeitos de ser reaça, né, que tecnicamente nem sei se ele era ou não, se ele foi ou não, né, tipo, acho que imagino que ele pelo menos fingiu não ser nas últimas décadas de vida, né, porque ele ia pegar muito mal. Mas é muito fácil nessa sociedade a gente ficar totalmente dessensibilizado, porque a gente não tem direitos humanos básicos garantidos. A gente finge que é possível o capitalismo dar alguma qualidade de vida para as pessoas, para a maioria das pessoas. Mas, na verdade, apesar da produção material dele ser gigantesca, da nossa capacidade produtiva enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto capacidade de mão de obra, de logística, apesar desse potencial gigantesco, o capitalismo nunca vai acabar com a fome, nunca vai acabar com o desemprego. E não é só por uma conspiração, é por questões econômicas, é porque esse sistema, essa coisa, sei lá o que, é ingovernável. Ela não pode ser domada. Por isso que é absurdo quem é de esquerda ficar achando que a gente vai criar um mundo decente sem destruir o capitalismo por revoluções, porque isso não vai acontecer. Isso simplesmente é você adiar e ficar falando, não, beleza, vamos continuar convivendo com esse cristianismo aí que fica querendo catequizar indígenas, que fica fingindo que é uma boa opção, né, que nem na colonização aqui no Brasil. A gente está há 500 anos catequizando indígenas, né? No começo era aquilo, vamos lá na missão dos não sei quantos povos, vamos lá fazer os jesuítas, né? Eles vinham aqui para o continente para civilizar indígenas, né? Mas assim, eu acho muito engraçado eles serem o policial bom da história, né? Porque o policial mal dessa história da colonização das Américas estava, na verdade, trucidando indígenas, usando eles, escravizando eles, estuprando em números gigantescos indígenas, para, inclusive, como uma forma eugenista, né? de mudança da população do país, né? Eles cometeram todo tipo de atrocidade, aculturação e tal. E aí, tipo, óbvio que vai pegar bem, né? Você ter os jesuítas ou um cristão aqui e ali criando uma missão onde os indígenas eles podiam sobreviver, né? Mas a que custo, né? A que custo cultural eles podiam sobreviver sendo obrigados a aprender outro idioma, se vestir de outra forma, impondo um certo tipo de monogamia muito específico, baseado num certo tipo de propriedade, de relação social, né, de trabalho. Então é engraçado, né, que essa galera já estava colonizando naquela época, aí passa 500 anos, mais de 500 anos, e a gente agora está aqui tendo que comemorar que o governo Lula, esses dias aí, proibiu, não sei se quanto vai durar essa proibição no papel, na lei, né? Porque no mundo real eu não acho que ela vai durar, não acho que ela vai se concretizar, espero que eu esteja errado, com certeza, mas assim, o Lula esses dias, né, mandou aí, lançou a braba, ele proibiu catequização em terras indígenas, né, esses missionários de irem lá, né, esses missionários que, na verdade, são todos aliados, praticamente, do governo Bolsonaro, que querem aculturar, que querem entrar em contato com povos isolados. Para quê? Para levar doença? Fazer a mesma tática de levar varíola, que já acontece há 500 anos nesse continente? Para exterminar, para cometer mais genocídio ainda, mais aculturação ainda, né? Tipo,
exatamente quais são os objetivos dessa galera de bem, desses monte de cidadão de bem, em nome de Deus, da pátria, da família, da liberdade e de qualquer lema fascista do tipo, né? Em nome de quem eles estão cristianizando? Porque assim, eu não acho que é em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que se a gente for levar a sério as premissas famosinhas do cristianismo, como a existência do inferno, eu acho que eu sinceramente acho que a galera da igreja, os grandes poderosos da igreja, os grandes religiosos no geral, as grandes lideranças religiosas, eles devem ser todos ateus, radicais. Eles realmente devem ter certeza absoluta que o inferno não existe para fazer o que fazem, para manter a tradição de dominação que mantém, né? E, tipo, olha o que o cristianismo fez aí nas últimas décadas, né? Essa teologia da prosperidade, essa dominação midiática, essa dominação cultural, se infiltrando em todo lugar com capital dos Estados Unidos, inclusive de vários países do imperialismo, né? Essas religiões muito oportunistas, que são grandes negócios muitas vezes, que moldam o mundo em que as pessoas nascem e acham que nascem pensando de forma livre, né? Acham que nascem com um pensamento puro que vai ser manchado pelo marxismo cultural, que é muito malvado, né? Por denunciar várias dessas coisas, várias dessas barbáries, né? Nessa época da história em que espero que dure, né? Esse nível de liberdade de expressão que a gente tem hoje em dia, né? Em boa parte do mundo. Mas é engraçado, a gente fica muito preso realmente a achar que o inferno é esse mesmo inferno da galera que apoia o Bolsonaro, que apoiou a colonização, que apoiou as cruzadas, que apoiou a crucificação de Jesus, a perseguição a judeus antes também, se a gente for pensar numa grande continuidade, talvez, não sei até que ponto dá para dizer isso, né? Claro que o cristianismo, não vamos pensar que o cristianismo começou no Big Bang também, necessariamente. Embora de certa forma sim. Mas a questão é, essa grande tradição cristã que massacra os bons cristãos, os cristãos que Cristo realmente gostaria, né? E o Cristo realmente consideraria eles algo, gente que tem a ver com ele, com a mensagem que ele passou, né? Essa galera, em nome de dogmas, em nome de segredos, né? Imagina o tanto de segredo que não tem a ser descoberto nos cofres, nos documentos, arquivos secretos do Vaticano e de tantas outras instituições antigas e famílias de super, ultra ricos, poderosos. E imagina só a contribuição para a humanidade, o que eles não escondem, o que a gente não pode descobrir quando a gente fizer a revolução e expropriar e liberar a público, pelo bem da ciência e de tudo, né? Essa documentação pelo avanço da humanidade. Inclusive, o que seria muito mais cristão do que essas instituições, né? Que de vez em quando fazem uma caridade aqui ou ali, enquanto nadam em ouro. Muito desse ouro com sangue indígena, né? Acho que por isso que dá para eles nadarem, né? Porque tem bastante sangue indígena negro e também branco, também, em alguma medida, né? Tem muito sangue de explorados, né, na produção desse material todo. E eu acho engraçado, né? A gente vive nessa cultura totalmente com esse cristianismo de fachada completamente patético, que não tem nada a ver com o que Cristo passou. Para qualquer pessoa que vá ler a Bíblia com o mínimo de seriedade, não precisa nem ser um especialista, ler um trechinho ou outro, ver a história de ver o básico. Mas eles conseguem convencer as pessoas, o pastor super fascista, que apoia candidato, que apoia genocídio, que faz não sei o que faz atrocidade. É triste, né? Como é uma ferramenta de lavagem cerebral, de dominação, que vem desde o berço para muitas pessoas. E realmente fica difícil, né? No mundo tão trágico, as pessoas simplesmente deixarem de gostar da religião de uma hora para outra. Porque a religião realmente traz conforto, né? No mundo de tanta barbárie, as pessoas precisam muitas vezes, como o próprio Marx chegou a dizer, a religião é o ópio do povo, né? A religião anestesia o povo, ou também é uma droga recreativa muitas vezes. Mas a religião realmente ela não é o problema em si, né? Como Marx percebeu enquanto ele virava comunista na década de 1840, vamos dizer assim, né? O problema da discussão filosófica da época para ele é que eles estavam achando que as pessoas
por causa da religião que as coisas não avançavam. E a religião realmente é um empecilho muito grande, mas a religião, a ideologia religiosa, ela tem uma base material, econômica. Ela é parte de um conjunto de formas de dominar as nossas ideias, as ideias da sociedade, e assim manter essas condições materiais completamente absurdas a que a gente está sujeito, né? Então não é questão de condenar a espiritualidade, a religião em si, essa faceta da experiência humana, que mesmo que ela, vamos supor, a hipótese do ateísmo total estar certa, de tudo isso ser uma alucinação coletiva e não existir nada metafísico, espiritual, para além do plano material, das coisas que a gente vê com a ciência, né, que a gente pode analisar cientificamente, mesmo nesse cenário, assim, né, a religião acaba sendo uma ferramenta de dominação, mas de consolo para as pessoas, não é o inimigo a ser combatido. Embora muitas vezes seja, sinceramente, tem várias religiões, vários pastores, vários políticos que usam o cargo religioso para alavancar a carreirinha deles, né? Carreirinha nada, né? Uma carreira 5 estrelas, uma carreira muito bem remunerada, né? Uma carreira de enganação e de pavimentação do caminho para o inferno, né? Engraçado que é um grande esquema de pirâmide, se a gente for pensar bem essas religiões, porque não apenas os de cima, os do topo vão para o inferno, e aí, se existe inferno, e se existe alguma hipótese como o pior inferno possível, o inferno punitivista, só que realmente, de um Deus que realmente está preocupado com pecados de verdade, com coisas ruins de verdade, como você apoiar assassinatos, apoiar guerras, apoiar assassinatos assim, né? Apoiar assassinatos desse jeito que acontece diariamente no capitalismo, né? Diariamente, né? Porque bandido bom é bandido morto, num país em que a maioria é negra, a maioria foi, né? A maioria negra, com séculos de opressões, exploração, né? Essa galera aí que é bandido bom, bandido morto, enquanto você não quer nem incluir a criança autista na escola, você não quer fazer nada disso, então, tipo, isso é um pecado extremamente óbvio para qualquer pessoa que pense em Deus e nessa existência, em qualquer coisa assim, né? E agora, vocês preferem, muitos de vocês aí, né? Não sei se alguém que acredita nesse monte de lixo vai estar vendo esse vídeo que eu estou fazendo aqui também, né? Essa galera aí acha que é possível que pecado mesmo seja homem dormir com homem, como se fosse uma mulher, porque tem uma passagem na Bíblia, aquele livro lá de trocentas trilhões de quadrilhões de quintilhões de frases, e uma das frases diz que se um homem dormir como outro homem, como se fosse uma mulher, aí ele vai para não sei o quê. É sério mesmo, uma passagenzinha. Esse é o embasamento super profundo, né, da própria Bíblia de vocês, que vocês têm, é isso? Então, quando é que vocês vão parar de comer camarão? Quando é que vocês vão fazer outras coisas que a Bíblia condena também? Né? Quando é que vocês vão parar de, sei lá, não comer porco, deixar barba, sei lá, nem lembro, tem várias... tem todo tipo de pecado num livro de tanto tempo atrás, né, com tantos preconceitos do passado cravados nesse livro, né, históricos esses preconceitos, né, e um livro também montado, escolhido a dedos por poderosos, né? Porque não vamos fingir que a Bíblia é um livro que caiu dos céus, né? A Bíblia foi um livro construído a partir de livro judaico e com os evangelhos, né? Que foram escolhidos a dedo, alguns ficaram de fora porque não eram convenientes, né? Então, assim, esse monte de lixo aí que defecam na cabeça das pessoas é um grande problema. E ele está na sociedade em que a gente nasceu, cresceu. Ele está na nossa dó em condenar, tadinho, mas veja bem, esse nazista aí que cometeu o genocídio, os militares governantes, como é que eles iam saber? Poxa, assim, a ABIN, que estava ajudando a divulgar fake news nazista, tipo, poxa, os caras, eles não estavam com consciência disso, imagina, pô, a gente tem que perdoar, vamos dar uma anistia para eles? Os militares na última ditadura, gente, veja bem, tinha uma situação muito complicada,
que era que todos os poderosos eram profundamente analfabetos políticos, econômicos, em todas as questões relevantes para a humanidade, e eles decidiram cravar o caminho para o inferno eterno, extremamente brutal deles, fazendo uma ditadura e torturando pessoas, e sumindo, e fazendo todo tipo de barbárie, alegando mentiras que eles alegam até hoje. Mas veja bem, não é culpa deles, é a condição deles, a gente tem que perdoar. E esse perdão cristão aí, né? Esse perdão cristão que não perdoa Jesus Cristo e não perdoa no dia a dia pessoas da mesma cor da pele de Jesus Cristo, que não era branca, né? Porque Jesus Cristo nasceu no Oriente Médio há milênios atrás, então a pele dele não era branca. Mas assim, essa galera aí fica sendo completamente... ela passa a aceitar, a naturalizar esse tipo de barbárie. E eu acho que, enfim, eu acho que eu já estou me alongando muito nesse vídeo, nessa live, para variar. Mas, então é isso, vocês vão ficar acreditando nesse cristianismo de fachada que beneficia diretamente poderosos. A sociedade em que a gente cresceu tem todo tipo de ferramenta, a gente fica com essa moral de perdão cristão, para não sei o quê, enquanto a gente fica vendo programa de violência policial, de promoção de violência policial na TV, inclusive programa que até você vai ver, pesquisar a história de alguns desses programas, eles já patrocinaram, já pagaram crimes para eles poderem filmar, né? E, tipo, já tem até esse nível de história. Então, assim, esse é o mundo que a gente vive uma lavagem cerebral gigantesca. Nós somos cobaias, vítimas de experimentos sociais extremamente criminosos. Todos estamos com a cabeça destruída. Inclusive, quem destrói a nossa cabeça, né? E eu fico pensando que, voltando para essa questão de ser uma pirâmide, né, para levar as pessoas para o inferno, os poderosos com certeza vão ser os que mais vão ser massacrados por toda a eternidade, com um nível de dor inimaginável para qualquer ser encarnado, se o inferno existir, né? Se algum desses infernos cristãos existirem. Porque, inferno cristão só para quem é gay e tal, não sei o quê. Claro, né? Porque claro que é o seu pastor homofóbico, dono de Ferrari, de não sei o quê, que faz acordão político, não sei o quê. Claro, ele que sabe quem que vai pro inferno ou não, né? Ele quem sabe o que é o bem ou não, né? Esse cara que é um completo analfabeto em ciências humanas e fica te induzindo a ser também e a apoiar e talvez até cometer todo tipo de crime, atrocidade, genocídio e apoiar todo tipo de barbárie, que continua séculos de barbárie, esse cara aí que é do bem, esse cara aí que você vai confiar sua alma por toda a eternidade, esse tipo de verme aí que você acha que é um cidadão de bem, que é alguém que confiável, que é alguém que sabe o que está falando sobre Deus, um assunto tão sério quanto a vida após a morte por toda a eternidade, talvez. Esse cara aí, no fim, ele é o topo da pirâmide, do esquema de pirâmide que vai levar uma multidão pro inferno. Vai levar muita gente pro inferno isso aí, né? Mesmo quem tá lá só de trouxa, né? Quem tá lá sem saber o que tá fazendo lá no meio. Então, acho que assim, muito bom esse esquema de pirâmide, né? Pro demônio. Imagino que se o demônio tem a vida eterna, talvez ele esteja querendo torturar todo mundo por toda a eternidade, porque se o cristianismo lançou essa hipótese, por que não pensar nela, né? Vamos pensar no inferno, vamos pensar então de fato no inferno. Só que não vamos pensar como esses ateus que se dizem grandes líderes religiosos, ou que se colocam como os grandes líderes religiosos, né? Não só do cristianismo, mas falando do cristianismo porque é a realidade que a gente vive aqui no Brasil e em boa parte do mundo, e que foi o cristianismo que impôs o capitalismo em boa parte do mundo, foi como um dos efeitos colaterais, né? Uma das sequelas do capitalismo em muitos lugares. Esse cristianismo aí vai levar todo mundo para o inferno, né? Essa é real. A gente tem que falar que nos próprios termos dessa galera que acredita nesse monte de coisa que provavelmente é baboseira, eles estão errados e eles que vão para o inferno. E eles vão para o inferno apoiando poderosos que fazem todo tipo de atrocidade. E é mais fácil você se manter na ignorância, né? É mais fácil você entupir a sua cabeça de conhecimento bíblico, ao invés de entupir a sua cabeça de conhecimento sobre como evitar o aquecimento global, e não só a muito possível extinção humana em decorrência do que está acontecendo, do que a gente está fazendo no meio ambiente, nesse planeta,
Não só é muito possível isso, talvez provável, inclusive, como é possível todo tipo de atrocidade a partir disso, né? E não só para humanos. As pessoas ficam aí pensando que porque o cristianismo também adorava esse, porque só os humanos têm alma. Quer dizer, menos os negros, né? Porque a Igreja Católica decidiu que negros não tinham alma na época da escravidão por um acaso, assim, né? Tipo, não é porque era lucrativo fazer tráfico de escravos e fortalecia os poderosos com quem os religiosos negociavam na Europa, e não é também porque os jesuítas e tal estavam colonizando da forma light, né, da forma supostamente menos violenta o território, com não matando indígenas, mas obrigando eles a terem que se converter, né, porque afinal de contas, se o indígena não se convertesse, ele ia estar bem exposto a outros tipos de violência mais físicas, né. Então, assim, essa galera aí fica fomentando essa mesma lógica, achando que vai ter alguma chance de salvação. Você, tipo, não vai ter. Não vai ter. Vocês estão completamente nas fezes com relação a isso, no plano espiritual, né? Então eu queria deixar essa mensagem de muita positividade aí para vocês hoje. Eu queria trazer essa reflexão. Marxismo cultural é muito importante para a gente ficar denunciando esse tipo de coisa. Não estou aqui falando que tem que queimar quem é religioso. Óbvio que não é essa a questão. Mas a questão é que todo mundo que tem essas crenças tem que ficar pensando por que tem essas crenças, né? E às vezes a pessoa fala, não, mas veja bem, eu não sou bem cristão, eu sou outra coisa, eu sou kardecista, que também é meio que cristão, espírita. Beleza, muito bacana. Você gosta do Chico Xavier? Chico Xavier? Você gosta do Chico Xavier, aquele colaborador da ditadura militar, aquele homem super iluminado que falava que a ditadura estava uma maravilha, que era coisa de Deus? Esse é o grande líder? Ou é o Dalai Lama, que até tipo, algumas décadas atrás, o espírito do Dalai Lama que reencarnava e tal, ele era um espírito tão nobre que precisava de um número gigantesco de servos, escravos, não sei, escravizados, de servos, vamos dizer assim, para manter o seu império de ser elevado espiritualmente. Ou então, que religião que vocês acham que vale atacar, assim, né? Não vamos atacar, tipo, por exemplo, cometendo islamofobia, né? Cometendo essas coisas, mas a gente tem que ser crítico com relação ao que de fato são as religiões e como elas são um dos principais meios de fazer lavagem cerebral e de provar que a nossa sociedade não é neutra, que nada é neutro, tudo é político. E o marxismo cultural, se querem chamar assim, esse processo de destruir esses valores completamente patéticos e sádicos, que podem levar a sabe-se lá quantos tipos de barbárie no futuro, né? Tipo, a gente tem que destruir isso. E parte de destruir é falar, você... Não tô falando que você tem que virar vegano, parar de comer animais, com o que eu vou falar agora, mas assim, as pessoas ficam muito nessa de, porque matar humanos é errado e tal, mas olha o que a gente faz com os animais faz não sei quantos séculos, e agora a gente já tem condições de se alimentar muito melhor, de produzir mais alimento, de distribuir melhor o alimento, ainda mais se a gente tiver revolução, né, ainda mais no capitalismo todo, a gente tiver a mesma cadeia produtiva e avançar ela, a gente pode fazer muito mais. A gente não precisa depender da exploração animal. Talvez para uma coisa ou outra, a gente vai em algum momento testar vacina, tirar alguma célula aqui ou ali para tentar fazer um bife vegano na medida do possível, que nem vai ser vegano, né? Mas se tirar uma célula aqui do bicho e crescer ela em laboratório para fazer bifes com isso, eu acho que esse é um objetivo, né? Porque se a gente está pensando em inferno, o cristianismo já adorou falar que animais não tinham alma, os que não eram humanos, assim como falou que negros não tinham alma, e depois negros viraram pessoas com alma, quando passou a ser menos lucrativo negros serem tão escravizados, começou a pegar um pouquinho mal depois de séculos, né? Sabe como é? A igreja precisou falar, não, veja bem, acho que foi uma alucinaçãozinha teológica para variar, como de costume. Mas não tem problema, não pega nada, nada, nem a gente mesmo, né? Tipo, porque na cabeça deles acho que é exatamente isso, né?
Eu acho que na prática é exatamente isso, né? Não é nem na cabeça deles, né? No mundo material mesmo, né? No mundo das pessoas encarnadas e em carne viva, né? Pessoas que ficaram completamente massacradas ao longo da história e que ainda hoje são, né? E o racismo hoje não surgiu do nada. É uma estrutura, né? O feminismo luta contra uma estrutura, né? As lutas contra opressões são lutas contra estruturas que também são econômicas, né? Se a gente for analisar a fundo. Então, essa live já está super longa, caso alguém vá ver. Mas é isso. A gente precisa começar a questionar a fundo, né? Esses valores dessa sociedade aí que chama de marxismo cultural, a gente lançar meia dúzia de verdades, né? Porque será que eu estou lançando aqui a verdade de que a gente está massacrando animais de um jeito desnecessário, cometendo a sexta extinção em massa da história do planeta? Será que isso não é um pecado ainda mais grave do que a gente faz com os próprios humanos, né? Não estou falando, acho que nem é uma questão de ser mais grave ou não, acho que. Mas eu não falei isso porque, pela provocação de já terem tido séculos dessa discussão teológica brilhante de animais não têm alma, porque não sei o quê. Né? E alma pode ser qualquer coisa que você possa torturar em nome da alma de Deus, tá tudo valendo. Sempre foi assim, tá tudo valendo. Mesmo que em alguns momentos assim, não, vamos maneirar o discurso e tal, a prática a gente sabe qual é. Vamos maneirar a prática e tal? Às vezes pega mal e precisa maneirar até a prática em alguns momentos da história, né? Mas a gente sabe que nunca acabou o genocídio humano de outros animais, genocídios de grupos humanos, né, de outros animais. E é isso. Fica aí esse incômodo, esse pesadelo possivelmente eterno aí para as pessoas. Fica aí essa reflexão aí para bons cristãos e cidadãos de bem. Você que não entende absolutamente nada de nada e fica espalhando esses preconceitos aí, fica apoiando a tentativa golpista do dia 8 de janeiro, que fica apoiando todo tipo de atrocidade, que ainda acha que Bolsonaro é gente. Você aí que acha que os militares, que os generais, os militares de alta patente são confiáveis, que eles são cidadãos de bem, que eles estão aí para ajudar a humanidade. Será que você não está se condenando ao inferno por toda a eternidade, mesmo que não seja um inferno tão grave quanto os realmente poderosos que fizeram essa lavagem cerebral toda em você, para você chegar nesse nível, né? Será que você não está se condenando por toda a eternidade por causa de algo que nem te beneficia? Acho que fica aí essa provocação aí. Espero que ela gere uma revolta gigantesca em pessoas religiosas e que elas percebam tanto que nós não somos livres de fato nas atuais condições históricas para nos darmos ao luxo de não precisarmos de marxismo cultural, né? Porque, infelizmente, os marxistas, os anarquistas, os anticapitalistas, socialistas de verdade, né? Não esses de fachada que tem uns montes aí desde o século XIX, né? Que parece que às vezes até cresce mais, outros tipos, né? A gente precisa passar essas mensagens, porque senão a gente vai continuar nesse mesmo nível de debate que acha que, não, você fala de ideologia de gênero, você vai pro inferno, enquanto o cara apoia o candidato que faz genocídio Yanomami e ainda passa pano e aí reproduz as fake news dos próprios parlamentares e gente grande da direita que decide continuar essa máquina de fake news nazista. Então, assim, você acha que você está se condenando ao paraíso? Acho que você está se condenando apenas ao inferno, de trouxa ainda, de trouxa. E é isso. Fica aí uma mensagem bem positiva para vocês. Eu gostaria também de desejar a todos esses grandes pastores e pessoas brilhantes da fé, né? Desejar que o inferno não exista. Porque, assim, mesmo para essas pessoas, se o inferno existir, assim, eu acho que eu não preciso nem terminar essa frase, né? E é isso, gente. Tomem cuidado aí com a religião que vocês seguem, tomem cuidado com o canal de TV que você vê, tomem cuidado com as propagandas que aparecem o tempo todo nas suas redes sociais.
as propagandas que aparecem na TV, em cada vídeo que você vai ver. Toma cuidado com os vídeos que você vê. Que vídeos chegam até você pelo seu algoritmo no YouTube, ou, né, que grupo de WhatsApp você está, de onde vêm as informações, qual a metodologia científica de verificar essas informações, né? A quem beneficiam essas informações? E são coisas que são difíceis de saber, né? Porque a gente teve uma educação precária, mesmo para os padrões do capitalismo. No Brasil, a nossa educação foi precária, agora está nesse governo Bolsonaro, então, educação, o que é educação, né, nesse governo Bolsonaro? O governo Tarcísio agora, tipo, para que educar? Tipo, pessoas autistas com os direitos humanos básicos que eles merecem por ter alguma dificuldade a mais. Por quê, né? A gente não pode. É absurdo dar esse direito da educação para as pessoas, porque aí as pessoas vão perceber o tamanho do estrago que está esse mundo e o quanto ele precisa ser consertado. E é isso, muito obrigado, se inscrevam, deem like, ativem o sininho. O Pix aqui do canal é 385.007.02800, é um CPF. E é isso, o capitalismo proporciona para a gente até mesmo tempo roubado para publicidade em vídeo no YouTube, né, que não seria muito necessário, mas a gente precisa, é bom sustentar o nosso canal, ao invés de sustentar o fascismo cultural, o capitalismo cultural, o cristianismo anticristão cultural, que é o cristianismo que mais predomina de longe ao longo da história, né? Ao invés de fazer isso, você pode apoiar um canal que é decente, né? Então, assim, é isso. Fiquem com Deus, se Deus existir. Ou melhor não, né? Porque se Deus existir, vai querer mandar vários desses aí pro inferno, né? Então, brincadeira, nem quero falar de Deus, porque eu tô falando de Deus, credo. Esse Deus aí deve ser uma fascista. É isso, gente, obrigado. Esse Deus deles, né? Obrigado e até mais.